Boa noite, Tiana. Boa noite, Meire. Boa noite, Tilmu, Alcilene. Aos pouquinhos todo mundo já está chegando. Boa noite, Andréa, Elionai. Wênia, boa noite. Cleonice. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos, família leal e todos que estão aqui conosco. Hoje nós vamos, nessa live, conversar, trocar ideias sobre um tema muito vasto, muito rico e que é uma coisa que a gente precisa exercitar no nosso dia a dia, que é a caridade. Antes, vamos todos, cada um nos seus lares, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao céu, vamos pensar em Jesus, vamos pensar em Nossa Senhora e vamos pedir que a espiritualidade amiga esteja conosco nesse momento em que nós estamos prestes a ouvir um pouco do que nos fala o nosso Evangelho Consolador. Esse Evangelho que deveria ser um manual de conduta para todos. Na verdade, ele é o manual de conduta para todos. Basta que cada um o tome para si, como seu manual de seguimento todos os dias, que de orientação e de luz para nossos pensamentos, para nossas atitudes e para tudo que a gente queira fazer na nossa vida, buscando a orientação através desse Evangelho. Que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos dando luz e nos dando paz. Que assim seja. Nós vamos falar sobre a instrução dos Espíritos que contém no nosso Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Caridade material e caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos ao outro o que queríamos que nos fosse feito. Toda religião e toda moral estão contidas nesses dois preceitos. Se fosseis seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos. Nada de ódios, nada de dissensões. E direi mais ainda, nada de pobreza, pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se nutririam. E não veríeis mais, nos bairros sombrios que habitei durante minha última encarnação, as mulheres pobres, arrastando junto a si miseráveis crianças, em tudo necessitadas. Nesse trecho, o espírito da irmã Rosalie, de Paris, 1860, nos fala de uma coisa que a gente corriqueiramente vê, principalmente nos dias de hoje, nesses tempos de pandemia, em que muitas pessoas perderam suas rendas, em que muitas pessoas estão em situações de risco, em situação difícil. Mas ela continua dizendo: amai-vos, pois, vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois agora o sabeis. Esse infeliz que repelis é talvez um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. O que ela está dizendo aqui é que quando a gente deve olhar para o nosso irmão, a gente deve ver o próximo como se fosse um espelho de nós mesmos. Por quê?
Porque esse irmão que hoje não está no seio da nossa família, que hoje é uma pessoa que a gente pode prestar uma assistência, pode, em algum momento, em alguma existência anterior, ter sido um dos nossos entes queridos. Quando Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é justamente isso que ele está querendo nos dizer. Que o nosso próximo deve ser visto como se fosse um espelho, o nosso espelho, né? Então, a gente deve sempre estar atento ao nosso próximo, porque esse próximo que hoje não é um ente querido, pode ter vindo, pode ter sido, em algum momento, um ente querido nosso. A caridade moral consiste em suportarem-se uns aos outros. E é o que menos fazei nesse mundo, onde no momento estáis encarnados. Há um grande mérito, crede-me, em saber calar-se, deixando falar o outro tolo que mais que si. Isso também é um gênero de caridade, saber ser surdo quando uma palavra escarnecedora escapa da boca acostumada às zombarias. Aqui ela está nos falando de um outro tipo de caridade. A caridade é moral. Por que a caridade moral? A caridade moral é quando a gente escuta, ouve alguém falar mal de outrem e a gente acaba acatando, ou para ser amigo daquela pessoa, acaba concordando com ela quando ela está falando mal de alguém. E a gente vê que isso não é certo, né? No nosso evangelho, quando a gente estuda parte da caridade também a benevolência, na benevolência a gente aprende a valorizar as qualidades do outro, as qualidades do próximo, e a gente deixa de lado aquilo de negativo que a pessoa tem. Quem de nós não tem defeitos? Quem de nós é perfeito, né? Então, quando a gente ouve um irmão falando de outro, ou até mesmo quando a gente em conversa ou na convivência diária percebe falhas do nosso irmão, a gente deve simplesmente, entre nós mesmos, pensarmos: mas eu não posso levar em consideração a falha desse meu irmão, porque eu o amo. E quando a gente ama, a gente simplesmente esquece os defeitos e enaltece as virtudes daquela pessoa. Amar ao próximo é respeitar o próximo, como ele é, da forma que ele pensa, da forma que ele age. Não é julgando, né? Muitas vezes a gente percebe a atitude de alguma pessoa, uma atitude de alguém, e a gente começa logo a tentar criticar. O ideal seria que a gente parasse e lamentasse por aquele comportamento daquele irmão. O ideal seria que a gente pensasse: se eu não posso contribuir a isso, tio Mu, se não pode ajudar a apagar o fogo, não colocar mais lenha. Mas é isso, na verdade, não é você julgar nem colocar mais lenha, é você simplesmente ouvir o que aquela pessoa está falando e ponderar: mas será que essa pessoa realmente faz por mal? Qual será o motivo que leva a pessoa a se comportar dessa forma, né? Então, esse tipo de caridade moral é aquela caridade que a gente sempre procura enaltecer, elevar aquela pessoa, aquele irmão. Muitas vezes, a caridade moral ela pode ser também
o ouvir o que o próximo tem a falar. Muitas vezes alguém precisa de uma palavra amiga, de uma palavra de atenção, de uma palavra de carinho. Muitas vezes as pessoas estão passando por problemas muito difíceis e querem apenas ser ouvidos. Esse ouvido que você dá para o seu irmão também é uma caridade. Ou, muitas vezes, um conselho, uma palavra de apoio, uma palavra amiga. A caridade ela pode ser feita dessa forma também, com a atenção, com o ouvir, com dar uma orientação. Meu irmão, você está errado. Podemos agir de uma outra forma. Você pode agir de uma outra forma para você conduzir sua vida de uma forma melhor. Faz parte da caridade moral, né? A gente vê hoje, nos momentos de pandemia, principalmente, o índice muito grande de pessoas depressivas, de pessoas tristes, de pessoas que estão confinadas em suas residências e sem poder estar compartilhando a convivência. Por exemplo, nós, no Leal, temos um grupo de irmãos, de amigos, que a gente se trata por tio, por tia. E é maravilhoso quando a gente se encontra, porque a gente sempre troca abraços. Então, todas as pessoas que chegam no nosso Leal se sentem abraçadas, se sentem acolhidas. E esse acolhimento, infelizmente, a gente não pode ter mais presencialmente por enquanto. Graças a Deus, vacina está chegando e a gente vai poder. Mas a gente sente falta disso. E quantas pessoas não precisam de uma atenção, de um abraço, de um afago, de um sorriso, ou simplesmente de um bom dia? Você está andando na rua, cruza com uma pessoa, está ela cabisbaixa, você, bom dia. Tenha um bom dia. Faz parte da caridade moral. Você levar um sorriso para alguém, falar com as pessoas com alegria, falar com as pessoas com sorriso. Você ser paciente ao ouvir o que a pessoa tem a dizer. Muitas vezes nem lhe interessa aquele assunto, mas você está dando ouvidos ao seu irmão. Isso também é uma caridade, né? Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não reparar nos erros de outrem também é caridade moral. Pensai, sobretudo, em não desprezar vosso semelhante, porém que essa caridade não vos impeça de fazer a outra. Recordai-vos de tudo que já vos disse. É preciso sempre se lembrar que na pessoa do pobre rejeitado talvez estejais a repelir um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Revi um dos pobres de vossa terra, que felizmente certa vez eu pude beneficiar, e a quem agora sou eu quem imploro. Lembrai-vos que Jesus disse que somos irmãos, e sempre pensai nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosalie, Paris, 1860. Então é isso que eu estava comentando com vocês, que a gente não deve repelir o outro. Muitas vezes a gente está passando pela rua e um pedinte, um morador de rua vem a conversar conosco, vem a nos abordar. A gente logo se assusta, vou ser assaltado, eu tenho medo, ou aquela pessoa cheira mal. E a primeira reação que a gente tem é a de repulsa. Vamos repensar esse nosso comportamento. Vamos repensar essa nossa atitude. Vamos tentar entender que muitas vezes aquela pessoa vive naquela situação e não é uma coisa, não é uma escolha, né? A gente precisa procurar entender o que leva aquela pessoa até aquele tipo de vida, aquela vida de rua, aquela vida onde ele não tem um teto, onde ele não tem o alimento todos os dias.
Muitas vezes é por escolha e outras não. Mas a gente não vai julgar isso. A gente não vai julgar se aquela pessoa escolheu aquele tipo de vida ou por que ela está tendo aquele tipo de vida. Nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte como cristão? Qual é a nossa parte, principalmente como espírita? De olhar o próximo como se fosse nós mesmos. Então vamos ver o que é que a gente pode fazer para ajudar esse irmão, de uma forma material ou de uma forma moral, que é tratá-lo como um ser humano que ele é, né? Aqui o nosso irmão, um espírito protetor de Lyon, 1860, fala o seguinte: meus amigos, eu ouvi muito de vós dizerem para si mesmo: como posso fazer a caridade? Muitas vezes não tenho nem o necessário. A caridade, meus caros amigos, é feita de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, rogando pelos pobres abandonados que morreram sem sequer terem visto a luz, uma prece de coração alivia-os. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desprezo, pelas privações, e que blasfemam o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo, e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi, dizei: Deus tem para todos nós uma igual justiça. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças que já viciadas pelo ambiente que as cerca, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem às más tentações. Dizei: Deus vos vê, meus pequeninos. E não temais repetir-lhe frequentemente essa doce fala. Ela acabará por germinar em sua jovem inteligência, e em vez de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Isso também é caridade. Então, é como a gente tinha comentado antes, a caridade ela é feita de várias formas. Como diz aqui Tio Mu, o verdadeiro médium já nos ensinou, Chico Xavier, que a caridade trabalha para quem precisa. Esse é o nosso lema no Leal. Realmente, no Leal a gente trabalha pelo amor, a gente trabalha pelo próximo. As palavras que a gente mais ouve de Tia Socorro e de todos os trabalhadores do Leal são amor, caridade. Amor, caridade. Amor, caridade. Isso Tia Socorro e os trabalhadores já os fazem, justamente como nos orienta aqui o nosso irmão no Evangelho. Repita várias vezes para aquelas crianças, porque nós somos crianças. Nós somos espíritos crianças que estamos aqui nesse plano para evoluir, para aprender, para crescer, né? Então, esse é o propósito da nossa existência na Terra. Viemos aqui para sermos felizes. E essa felicidade, ela vem e ela é conquistada através do amor ao próximo. Porque quanto mais você se doa, quanto mais você dá atenção, amor, carinho ou bem material, quanto mais você se doa, mais você recebe. Aqui tem uma pergunta que ele faz, né? Mas como eu posso fazer a caridade se muitas vezes nem tenho o necessário? Nós somos ricos. Todos nós que estamos aqui nesse momento somos ricos. E por que nós somos ricos?
Nós temos um teto, nós temos alimento, nós temos cobertor, nós podemos e temos a oportunidade de, nesse momento, estarmos diante de um aparelho eletrônico para que possamos nos confraternizar. Nós podemos nos ver, nós podemos falar. E quantos dos nossos irmãos que estão aqui na esquina da nossa casa, que não têm esse teto, que não têm um alimento? Eu posso não ter aquele alimento que eu gostaria de ter naquele momento, mas não me falta, eu não vou sentir fome. Então, não podemos dizer que não somos ricos e não podemos dar algo para alguém. Eu tenho 5 quilos de algum alimento, eu posso doar 1. Se eu consigo matar a fome de uma família com 1 quilo de alimento, se o meu vizinho consegue matar a fome de outra família com mais 1 quilo de alimento, e cada pessoa possa ver, ser alimentada e multiplicar essa ação, a gente acaba com a fome, a gente acaba com a necessidade do irmão de alimento. E se cada um, além desse alimento, doar tempo, atenção, uma palavra amiga, um conselho, se cada um se doar um pouco mais, nós teremos um mundo infinitamente melhor. Sabemos que esses momentos em que vivemos de pandemia é um momento muito complicado, é um momento de muitas perdas, de perdas materiais, de perdas de pessoas queridas, de entes queridos. E são perdas de pessoas que a gente não vai ter nem a oportunidade de se despedir. Gente, imaginem o que acontece com esses irmãos que partem de uma forma abrupta com essa pandemia, sem se preparar para o que vem a acontecer na vida futura. A primeira coisa que a gente pensa no momento que perde alguém, principalmente nesse momento de pandemia, é que como foi rápido. Eu nem imaginava. Aquela pessoa estava saudável ontem, hoje não está mais entre nós. Nós não podemos nem nos despedir daquela pessoa. E é assim que a vida passa para todo mundo. E é assim que a vida passa por nós, sem que nos percebamos como é tudo muito rápido. Então a gente precisa se preparar. O que a gente tem ouvido aqui hoje, nesse relato desses 2 irmãos, desses 2 espíritos, não deixa de ser, de certa forma, um lamento por algo que eles deixaram de perceber e hoje, que estão no mundo espiritual, já percebem e tentam nos mostrar. E tentam nos alertar, nos orientar para que a gente não cometa os mesmos erros, né? Meus amigos, a cada novo regimento o general entrega uma bandeira. A vós dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai essa máxima. Reuni-vos em torno desse estandarte e recebereis a felicidade e a consolação. Um Espírito Protetor, Lyon, 1860. Ou seja, ele já está nos dando essa dica, ele já está nos dando essa informação, ele já está nos orientando, porque ele já passou por essa experiência que nós estamos passando. É claro que nós também já passamos por essa experiência, infelizmente ou felizmente, graças à misericórdia divina, quando a gente reencarna, quando a gente volta, a gente perde essa memória, justamente pela misericórdia divina, para sabermos que Deus é tão maravilhoso
Ele cuida tanto da gente que nos dá a oportunidade de começar do zero no momento em que a gente reencarna. A gente começa do zero e vai escrevendo nossa história, reescrevendo e tentando acertar mais para diminuir e reduzir nossos débitos para o futuro. Como diz Elionai, como é gratificante fazer o bem. É verdade, Elionai. Somos privilegiados de ter para dar, seja o alimento, uma palavra ou tempo para ouvir. É verdade, Elionai, é isso mesmo, é exatamente o que a gente está ouvindo aqui, né? Então vamos continuar. Dando continuidade, está tudo incluso na caridade. Quando a gente falou aqui de caridade material, aquela caridade em que a gente se doa, em que a gente dá o bem, o material, em que a gente divide aquilo que nós temos, porque aquilo que chama de supérfluo para mim é o necessário para o outro. Aquilo que não me serve, mas pode servir a alguém. Então ela pode ser feita de várias formas, como está dizendo aqui tio Murilo, e como a gente está vendo aqui nos textos do nosso Evangelho, né? Intrínseco na caridade, e a gente até já falou um pouco sobre isso, vem a beneficência. A beneficência, meus amigos, dai-vos-á neste mundo os mais puros e doces prazeres, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e doce encerra a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe o outro com o mesmo olhar que se olha para si mesmo. É aquilo, olhar para o próximo como se fosse o espelho, como se estivesse se vendo no espelho, né? Esse sentimento que se faz que se olhe com o outro com o mesmo olhar que se olha para si mesmo, que se desnude com alegria para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter ocupado mais doce que não ter ocupação mais doce que a de fazer seu irmão feliz. Quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando representantes da divindade trazeis alegria a essas pobres famílias que na vida só conhecem vicissitudes e amarguras? Quando vedes esses rostos descorados subitamente brilharem de esperança, pois não tinham pão, esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, gritavam chorando e repetiam essas palavras, que se cravavam como um pontiagudo punhal no coração materno. Tenho fome. Quantas vezes aqui em Garanhuns nós fazemos um trabalho dos embaixadores do amor e da paz. Esse trabalho inspirado pelo nosso saudoso tio Felipe, que nos deixou essa missão, digamos assim, de dar continuidade ao trabalho que ele sempre sonhou e que ele sempre fez enquanto estava no Leal, levando uma palavra amiga, levando atenção, levando a caridade, levando o seu exemplo de vida, né? A gente costuma dizer que era o São Francisco de Assis de Garanhuns. E quando a gente está fazendo esse trabalho nos finais de semana, a gente faz sopa, vai distribuir na comunidade, e depois nos veio a inspiração de também sair nas ruas distribuindo uma marmitinha com sopa, com pão, uma xícara, um copo de café, e a gente ouviu numa certa noite dessas, a gente parou em frente a um sinal, um semáforo, tinha uma mãe com sua criança no colo, um bebê, e o seu esposo estava pedindo no semáforo moedas para comprar alimentos. Naquele momento a gente parou, ofereceu para eles a sopa, o pão, e aí quando a gente estava se despedindo, a esposa disse para a gente: ganhamos a nossa noite, já podemos ir para casa, estamos alimentados.
Que alegria maior a gente poderia querer sentir do que ver que naquele momento a gente alimentou uma família, aquela criança que estava no colo da sua mãe passando frio, mesmo que tivesse enroladinho no cobertor, mas estava frio para ela. E aquela mãe que estava mendigando, sim, algumas moedas junto com seu esposo para que levasse alimento à sua casa. Que alegria maior a gente poderia ter do que ouvir que a gente fez o bem a uma família, né? Então que cada um de vocês tenha essa oportunidade. E cada um de vocês tenha a oportunidade de cada dia praticar essa caridade. Que cada um possa ter essa experiência de ver o sorriso no rosto de uma criança quando ganha uma bola de presente. De ver um sorriso de uma mãe que recebe alimento para dar para seu filho. De ver o sorriso de uma mãe que está gestante, não tem nada de enxoval para vestir e receber aquele filho, só o amor no coração dela. Que a gente possa também ajudar essa mãe. Estamos fazendo nossa parte, estamos fazendo a caridade. Ah, mas aquele morador de rua, ele é um drogado. Aquele morador de rua pode ser que tenha uma assistência de alguma entidade. Ah, mas ele está nessa vida porque ele quer. Não importa. É uma escolha dele. A escolha dele é aquele tipo de vida que ele escolheu. Por N fatores. Pelas circunstâncias da vida, por um desequilíbrio emocional, por alguma decepção. Mas você vai fazer a sua parte. Se você cuida, se você acolhe, se você faz a caridade, faz o bem por aquele irmão, você está fazendo a sua parte. Não importa se é a escolha dele, se ele escolheu ter aquela vida. Vai que ele escolheu aquela vida para dar a oportunidade para você fazer a sua parte, para você fazer a caridade, né? A espiritualidade, Deus, ele usa as pessoas, né? Nada acontece na vida da gente por acaso. As pessoas, elas surgem na nossa vida para nos dar oportunidades. Essa oportunidade, ela é justamente, Tio Mu, nunca julgar e sempre ajudar. Essa é a verdadeira caridade. Você não vai julgar aquele irmão. Ah, ele escolheu essa vida. Ele escolheu essa vida porque de repente ele não teve alguém para dar uma mão, para dar uma palavra amiga, para dar um conselho, para ouvi-lo, para dar atenção. Então a gente não deve julgar. Como diz a Leonai, fazer o bem sem olhar quem. Realmente, Leonai, é isso mesmo. Vamos lá. Compreendeis quanto são deliciosas as impressões daqueles que vê renascer a alegria, onde em um instante antes só via desespero. Compreendei quais são vossas obrigações para com vossos irmãos. Ide até o infortúnio, ide sobretudo em socorro das misérias ocultas, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. É o que a gente tem ouvido aqui. Vamos em busca dos necessitados. Já ouvi de algumas pessoas: eu não me nego a ajudar ninguém. Se bater na minha porta, eu acolho, eu ajudo. Será que realmente só é isso que é fazer a caridade? Será que você não tem que fazer como as boas almas caridosas, esses espíritos de luz que a gente conhece na nossa história? Um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, que iam em busca daqueles sofredores. Saia do seu conforto, saia do seu lar e vá a um hospital fazer uma visita. Infelizmente hoje não é muito possível por conta da pandemia.
mas vá visitar alguém que está doente, vá levar uma palavra de apoio. Vá em busca daquele que tem fome, que você possa saciar essa fome. Procure um grupo de pessoas que estão fazendo alguma ação. Procure uma entidade, mas saia do seu conforto. Não fique esperando que o necessitado vá até você. É muito difícil pedir. É muito difícil reconhecer que você precisa da ajuda do próximo, né? Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. É tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles criarão para si prazeres celestes para o futuro. E durante seu exílio na terra, tu serás a consolação deles, o antegozo das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem todos juntos no seio do Deus de amor. Virtude divina, tu me propiciastes os únicos momentos de alegria que experimentei na terra. Pudessem, meus irmãos encarnados, acreditar no vosso amigo que lhe vos fala e diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Tá vendo? O que é que nós estamos ouvindo? Fazendo o bem para receber o bem. Fazer o bem ao próximo. Fazendo bem eu me sinto feliz, fazendo bem eu me sinto realizado, fazendo bem eu me sinto útil, fazendo bem eu estou fazendo exatamente aquilo que Jesus nos ensinou, fazendo a caridade. Quando vós estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-los e para fechar-lhe os olhos quando a morte reclamá-los. Quanto bem a fazer! Não vos lamenteis, ao contrário, agradecei a Deus. Prodigalizai de mãos cheias vossa simpatia, vosso amor, vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Recolhereis aqui alegrias bem doces, e mais tarde, só Deus sabe. Adolphe, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Mas é exatamente isso. Vamos deixar de reclamar, gente. Vamos deixar de nos queixar. Porque essa roupa não é a melhor. Porque eu não tenho um carro melhor. Porque eu não tenho uma casa melhor. E quantos que não têm? Família, não. Família só dá trabalho. Viu aqui o que nosso irmão nos falou? Daqueles velhos que não têm alguém sequer para fechar seus olhos na hora da sua morte. Viu aqueles que não têm um teto, aqueles que não têm o alimento. E a gente reclama. A gente diz, mas eu sou pobre. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas do nosso meio dizer, mas eu sou pobre. Pobre, você tem tudo, você é rico, você tem saúde, você tem vida, você tem família, você tem amigos, você tem a Deus na sua vida, né? Sede bons e caridosos, é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nessa máxima. Amai-vos uns aos outros. Nas religiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Ela só encontra felicidade e consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos,
Deixai de lado a terrível praga do egoísmo. Esse dever cumprido deve abrir-vos a estrada da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar de alegria íntima, dilatar-se ao relato de um belo devotamento, de uma obra caridosa? Se a volúpia que procurais é só a proporcionada pela boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltará exemplos. O que não há é boa vontade, que é rara. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos traz a piedosa lembrança. Quantos exemplos nós temos na história da humanidade? Quantos exemplos nós temos de pessoas que dedicaram sua vida a fazer o bem ao próximo? Nós, do Leal, temos o grande exemplo, que é a tia Socorro, que é incansável em fazer o bem, incansável em nos guiar, em nos orientar e puxar nossas orelhas e dizer: vamos fazer o bem, vamos trabalhar, minha gente, vamos trabalhar, o tempo não para, é urgente que a gente trabalhe pelo bem, é muita gente precisando, tem muita gente carente no mundo. Você vai todos os dias no Leal, tem um monte de crianças que precisam ser alimentadas, tem um monte de mães que precisam ser alimentadas, não só de alimento material, mas de alimento espiritual, de apoio, de uma palavra amiga. Quantas daquelas crianças deixam de estar na rua para estar lá dentro do Leal brincando, confraternizando, vendo bons exemplos das pessoas fazendo bem e sendo alimentadas não só o corpo, mas a sua alma, o seu espírito, sendo orientadas para o caminho do bem. Aquilo que a gente viu lá atrás, ensina a criança a fazer o bem sempre e ela se tornará um homem de bem. Vamos lá? Cristo não vos disse tudo o que concerne às virtudes, caridade e amor? Por que deixar de lado esses divinos ensinamentos? Por que tapar os ouvidos a essas palavras divinas, o coração a todas essas doces máximas? Eu gostaria que houvesse mais interesse e mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-te este livro. Fazem dele uma palavra oca, uma carta fechada. Esse código admirável é deixado no esquecimento. Vossos males não provêm, senão do abandono voluntário que fazeis desse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes do devotamento de Jesus e meditai nelas. Nós temos uma ferramenta nas nossas mãos. Nós temos um manual de conduta nas nossas mãos. Nós temos exemplos, orientação, nós temos o guia que Jesus nos deixou através do Evangelho Consolador. Esse Evangelho que todos os momentos que você tiver com alguma dúvida, com algum problema, em qualquer momento da sua vida, eleve o pensamento a Jesus, peça orientação aos bons espíritos, abra seu Evangelho e ele vai lhe falar. O Evangelho vai falar com você, ele vai lhe orientar. Há alguns dias, tia Socorro manda uma mensagem para mim: tio Walter, bom dia. E um monte de bonequinho, um monte de figurinha. Eu: bom dia, tia Socorro. E tia Socorro diz: tio Walter, a live de terça-feira é por sua conta. Como fazer um momento desses? Como me dirigir a todos vocês?
Na hora meu coração gelou, mandei para ela um gatinho desmaiando. Tia, socorro, não consigo. Consegue. O que é que eu fiz? Fechei meus olhos, pedi a Jesus uma orientação, pedi à espiritualidade que me guiasse, que me orientasse. E quando eu abro, justamente nesse tema, que é a caridade, esse tema que a gente ouve todos os dias, Tia Socorro nos orientar, Tia Socorro nos ensinar. Esse tema que a gente vê todos os dias, quando a gente abre o Evangelho, em qualquer das suas passagens, não deixa de ter a caridade, não deixa de ter uma orientação sobre a caridade. Então, a gente precisa sempre procurar se orientar e se guiar por essa ferramenta, que é o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho ele fala conosco através do próprio Jesus, da nossa própria consciência. Essa nossa consciência é quem nos julga se nós estamos certos ou se nós estamos errados. O que é o juízo final para você? Quem é que julga você no juízo final? É a sua própria consciência. Então, eu acredito que a gente deve deixar nosso egoísmo um pouquinho de lado, deixar nosso comodismo um pouquinho de lado. A gente deve se deixar um pouquinho de lado e pensar um pouco mais no próximo, pensar um pouco mais no outro, que assim a gente consegue também, vendo o outro de uma forma diferente, se vendo no outro, a gente consegue valorizar muito mais daquilo que a gente tem, daquilo que a gente é. E quando a gente valoriza muito mais aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, a gente pode oferecer mais para o outro. Quanto mais você doa para o outro, mais você recebe. Você recebe a gratidão daquele que você beneficiou. Você recebe o maior presente de todos, que é quando aquele irmão vai se recolher, vai para a sua cama, ele ora por você. Grande exemplo disso a gente tem na história de André Luiz, no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, quando André Luiz, que era médico, quando ele fazia atendimento no seu consultório, tinha uma senhora que todo mês, toda semana, no período normal de consulta, sempre estava lá aguardando para ser atendido com o marido dela. E a secretária dizia: doutor André, é dona fulana de tal que está aí. E ele, meio sem querer, meio com mal vontade, porque sabia que ia atender de graça, atendia, né? Indiretamente ele fazia a caridade, mesmo que forçado, mas ele fazia a caridade. E André Luiz, a gente sabe a história dele, desencarnou. Quando André Luiz chega no plano espiritual, lá no Nosso Lar, André Luiz encontra com essa senhora. E essa senhora, ela olha para ele admirada: doutor André, que coisa boa lhe ver aqui, doutor André, que felicidade. Mas eu sabia que o senhor era uma alma iluminada, eu sabia que o senhor era um ser de luz, eu sabia que o senhor estaria aqui direto, sem passar por nenhuma tristeza, sem passar por nenhuma provação do umbral. E ele, naquele momento, ele se envergonhou, porque ele fazia realmente o atendimento do marido dela, de graça, não cobrava nada, mas não era de muito boa vontade. E aquela senhora, todas as noites, quando ia fazer suas orações, ela pedia a Deus por André Luiz, que Deus abençoasse doutor André, aquela alma tão boa, aquela alma tão caridosa. E no final, André Luiz, revendo, que a gente vê isso, né? A gente consegue ver quem ora por nós quando a gente está no plano espiritual.
a oração daquela senhora era uma das mais fervorosas. Então, que fique esse exemplo para a gente. Vamos fazer o bem sem olhar a quem, minha gente. Vamos fazer o bem, porque fazendo o bem, a gente está fazendo muito mais por nós do que pelo próximo. Espero que eu tenha dito o que vocês precisavam ouvir, o que alguém precisasse ouvir. Espero que a gente possa ter sido claro, que a gente possa ter sido objetivo. E gostaria imensamente de agradecer a cada um que esteve presente, nos ouvindo aqui através do canal do Leal. Com certeza essa live fica gravada, porque se alguém quiser dar mais uma olhada depois, rever, procurar no Evangelho esses textos que foram lidos para a orientação de vocês, aqui no meu Evangelho foi na página, deixa eu ver aqui, tá? Na página 140, onde tem as instruções dos Espíritos. Esses textos que eu li são textos de espíritos que já desencarnaram. Então, são exemplos de quem já viveu. Não tem essa história de dizer que ninguém voltou para dizer como é lá no outro lado. Já voltou sim. Tá aqui. Tá aqui para todo mundo ver e comprovar. Muito obrigado a todas as mensagens de agradecimento, de apoio. Andréia, minha irmã, Cida, tia Ana, a todos que estiveram aqui presentes. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar a nossa live de hoje. Vamos fechar nossos olhos e com esse pensamento de caridade, de amor ao próximo, de amor a si mesmo, porque quando a gente se ama, a gente também pode amar ao próximo. Vamos pedir a Jesus que continue nos abençoando, que continue nos orientando. Vamos agradecer porque nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Jesus, de ouvir o seu Evangelho, de ouvir os seus ensinamentos. Vamos agradecer por todos aqueles irmãos que nos dão a oportunidade de trabalhar pelo amor, de trabalhar pela caridade. Que a espiritualidade continue nos abençoando, nos dando força e inspiração, nos dando fé e nos mostrando sempre onde há um necessitado, onde há aquele irmão que precisa de uma palavra, que precisa de um abraço, que precisa de um sorriso. Que a gente possa sempre trabalhar pelo bem e pelo amor, para que a gente possa cumprir a nossa verdadeira missão aqui nesse plano de provas e expiações, mas também de grandes alegrias e de grandes evoluções. Que assim seja. Obrigado a todos e uma boa noite.